Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele não veio para salvar os predestinados, nem os eleitos, não. Para ser eleito, precisa ser batizado em Cristo. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 16 a 17, nós vemos escrito aí que Jesus não veio especificamente para um grupo de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo não é os eleitos nem os predestinados. Toda pessoa pode ser filha de Deus, desde que seja batizada em Cristo. No capítulo 22 de Apocalipse, no verso 17, o que nós lemos ali? Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça, quem quiser, não é os eleitos nem os predestinados. É quem quiser ser salvo, está aí a água da vida para ser tomada. É acreditar na palavra de Deus, que registra que Deus enviou Jesus para sermos predestinados a serem filhos de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos Romanos 2,11, o que nós lemos lá? Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não. Deus não escolhe fulano porque é rico ou cicrano porque é pobre. Não. Para com Deus são todos iguais. Todos sujeitos a irem para o fogo eterno, se não for batizado em Cristo Jesus. Mas todos podem ser filhos de Deus, livres da condenação, quando for batizado em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo foi crucificado, Ele havia prometido que Ele ia atrair os predestinados ou os eleitos no corpo dele. João 12:32. Quem que Jesus prometeu que ia atrair? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, toda pessoa que acredita que foi atraída no corpo de Cristo, foi batizada em Cristo. Não é o crer em Cristo, não. Mas crer na promessa que Cristo fez. Então, Cristo prometeu atrair todos, tá? Esse todos está a critério da pessoa. Eu não quero, eu não creio, isso aí é loucura, tudo bem. Mas aqueles que querem fé para acreditarem que foram atraídos no corpo de Cristo, Deus dá fé para esta pessoa crer, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, não somente os predestinados. 1 Timóteo 2, 4, 5 e 6. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então,
Deus deixou a razão aí. Por quê que todos podem ser eleitos? Porque Jesus se deu a si mesmo lá na cruz do Calvário para ser crucificado em favor de todos. Mas como os obreiros de Satanás impede as pessoas de acreditarem que foram atraídas no corpo de Cristo e apresentam outros processos de salvação fora de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. E aqueles que os acompanham são inimigos da cruz de Cristo, chamados o quê? Anticristo. Esta palavra anticristo significa eu não preciso de Cristo para ir para o céu. E não é isso que nós estamos ouvindo nas mensagens por aí afora? Por que as pessoas me ligam e me perguntam? Porque estão ouvindo essa história por aí afora. Para que pregar se já são eleitos aqueles que vão ser salvos? Não, Senhor. O que Jesus falou no capítulo 16 de Marcos, versículo 15 e 16? Ele falou que não precisava pregar, que a eleição já estava providenciada, foi isso que ele falou? E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é para pregar a toda, não é só para os predestinados? Não. Toda criatura pode ser predestinada a ser filha de Deus desde que nasça de Deus. E como para nascer de Deus precisa estar em Cristo, ela tem que crer na promessa. É isso que está escrito aqui nesta epístola aos Gálatas. Não é isso? Então a lei nos levou a Cristo Jesus. Eu não posso te salvar, está aqui. Essa palavra aio significa um condutor. Não é alho que você põe na comida, não. Aio é um condutor, aquele que carrega um cego na rua é um aio, ele está conduzindo, ele é um condutor. Então a lei nos conduziu a Cristo. Por isso que quando nós lemos Romanos 10:4, nós vimos que quando nós então ficamos com Cristo, morremos para a lei perdeu o efeito, ela já nos colocou em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo, não é só para o predestinado. Será que essas pessoas não leem a Bíblia? Para ficar colocando na cabeça dos membros das igrejas deles que é predestinação de Deus a ida para o céu? Não. Isso é desfazer de Deus. Isto é chamar Deus de mentiroso, chamar Deus de ingrato, que faz acepção de pessoas, quando que ele declarou que ele não faz acepção de pessoas. Não. Para Deus são todos iguais, não tem bonito nem feio, nem rico nem pobre, não, são todos iguais. Passou pela morte no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, foi eleito Filho de Deus. Por quê? Porque Deus gera só as pessoas que estão em Cristo. Não é o predestinado, nem o eleito. Segundo aos Coríntios 5:17, é preciso ler com meditação. Ali não se trata de eleição, nem de predestinação, não. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não é o predestinado? Não. É aqueles que acreditaram que foram atraídos no corpo de Cristo. Eles foram batizados em Cristo
porque ninguém ficou pendurado em Cristo Jesus. Não. Cristo nos atraiu para ficarmos dentro dele. Então, esse é o batismo no Espírito Santo, porque Cristo é o Espírito Santo. É diferente de crer que Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Isso aí é diferente, tá? É acreditar que foi batizado no corpo de Cristo, porque creu que Cristo te atraiu no corpo dele.